Agora, beleza? Perfeito. Então, vamos lá para mais uma aula de revisão de conteúdo, certo? De revisão de conteúdo, de resoluções de problemas envolvendo aí a parte, certo? A parte aí de frações, tranquilo? Eu só vou conectar o meu celular também à aula, certo? Para que eu possa ler a mensagem de vocês no chat. E aí a gente começa de vez, tranquilo? Então, deixa eu entrar aqui com o meu celular. Deixa eu ver aqui, achei o link. Beleza. Um minutinho. Desativado. Pronto, acabei de entrar na aula. Beleza? Pronto. Agora eu consigo ler as perguntas de vocês no chat. Galerinha, então vamos lá. Bom dia mais uma vez. Estão conseguindo ver essa telazinha aí perfeito? Estão conseguindo ver a telazinha? Estão vendo? Então, sim. Olha só. Então, hoje vamos resolver problemas sempre envolvendo frações. Essa daqui é a questão 74, lá da parte de frações do livro. E ele fala o seguinte, ó. Andando com sua bicicleta, Gustavo percorreu 1/3 da distância de sua casa até o clube, onde praticava vôlei. Então, imagina aí, ó. Vou desenhar uma pista aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Vou desenhar uma pista. Aqui é a pista, certo? Imaginei que a pista é reta. Pronto, desenhar uma pista aqui assim, ó. Certo? Aí no meio da pista tem aí os... E é amarelo, né? Que divide aí. Deixa eu colocar, então, amarelo aí, ó. Retinho, tá vendo? A pista é de zigue-zague. Beleza, então temos aí. Certo? Então, o que acontece? Ele saiu, né? Andando de bicicleta da sua casa. Então, ele saiu aqui, ó. Então, aqui eu vou chamar de casa. E ele foi até o clube. Então, vou ler de novo. Ó. Andando com sua bicicleta, Gustavo percorreu 3/4 da distância de sua casa até o clube. Galerinha, o que é 3/4? Se a gente for imaginar, o que é 3/4? É como se eu pegasse essa pista toda e dividisse, no caso, em 4 partes. Vocês concordam comigo? Então, veja bem, vou pegar essa pista aqui, ó. Esse daqui primeiro vai ser 1. Esse daqui eu vou chamar de 2. Esse daqui eu vou chamar de 3. Opa, não deu errado, né? Tem que dividir em 4, então tem que ser maior. 1, 2, 3, 4. Então, aí, ó. Aqui é a primeira parte da pista, segunda, terceira e quarta parte da pista. Então, ele saiu da sua casa e aí o Gustavo, ele andou até onde? Até aqui, ó. Até 3/4. Quando chegou aqui, ele parou, certo? Sabendo que ainda faltam 200 metros para ele chegar ao clube, certo? Então, ele andou 3/4, ele andou 3 partes de 4 que eu dividi, certo? E aí, sabendo que ainda falta 200 metros para ele chegar ao clube, qual é a distância em metros da casa de Gustavo até o clube? Então, ó, ele andou 3/4, certo? E ainda, certo, falta 200 metros. 200 metros. Então, veja bem, galerinha. Se, olha só, a parte que ele percorreu é 1/4, certo? Então, aqui eu vou chamar, ó, o que ele pedalou. A parte que andou. Vou escrever assim, ó. Opa, fiz errado, né? A parte que ele andou é 3/4. Então, é essa parte, mais essa e mais essa. Então, ele andou 3/4 aí. Eu vou escrever até menor, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó, 3/4. Então, aqui eu vou dizer a parte percorrida. Então, aqui é a parte percorrida. Galera, então vamos lá. Se 3/4 é a parte percorrida, qual é a parte que ele não percorreu? E aí eu queria, certo, que alguém me dissesse qual é, no caso aí, ó, a fração que representa a parte que ele falta percorrer. Essa parte aqui, ó, como é que eu represento? Né? Então, ó, ele andou 3/4, né? Ele andou 1, 2, 3. Ele andou 3 partes da pista que foi dividida em 4, né? 1, 2, 3. E aí ficou faltando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, como é que eu posso representar ela?
Tá, vou 50. devagar, Marielle, que você está anotando aí, certo? Então vamos lá. Então aqui ele percorreu 3 partes, certo? Dessas 3 partes, né, eu chamo de 3/4, né? 3/4 da distância total da casa dele até o clube. Da casa dele até o clube. Agora eu queria ver se alguém poderia me falar como é que eu represento essa parte aqui que sobrou em forma de fração. Como é que eu poderia, no caso, um quarto, certo? Um quarto, né? Que ainda falta, vou escrever aqui, ó, ainda falta para ele percorrer. Mas essa parte aqui, ela vale quantos metros? Essa parte aqui, ó, esse um quarto. Vocês 50. conseguem? 50. Não, um quarto. Por exemplo, aqui, ó. Aí ele andou 3/4, né? E falta um quarto que vocês me falaram. Mas esse um quarto representa quantos metros? Não é 200 metros? 200 metros. Então, esse um quarto representa 200 metros. Então, aqui representa 200 metros. Então, veja bem, se um quarto representa 200, aqui também vai representar quantos? 200. E aqui vai representar quanto? 200. 200. E o último pedaço vai representar quanto? 200. Certo? Então, veja bem. Então, se um quarto representa 200 e ele andou 3/4, né? Então, é 200 mais 200 mais 200 mais 200. E aí ele pergunta qual é a distância da casa, no caso aí, de Gustavo, até o clube. É só a gente somar 800. 200 mais 200 mais 200 e mais... Opa, falhou ali, ó. E mais, no caso aí, ó, mais 200. 200. Somando tudo isso, nós vamos encontrar quanto? 800. 800. 800 metros. Então, a distância da casa até o clube vai ser, no caso, 800 metros. Todo mundo conseguiu compreender? Sim. Tá bom. A Yasmin falou que Quase não um vai caminho. participar. Todo mundo conseguiu entender? Deu para Sim. entender? Entendeu? Arthur, Beatriz, Caleb, Guilherme, João Miguel, Letícia. Deu para entender, Tinho? Sim, O sim, que sim. mais? Eu não citei o nome. Conseguiram entender? Então, o que eu fiz? Eu peguei a pista e dividi a pista em 4 partes, porque ele andou 3/4 da pista. Então, ficou faltando, no caso, o quê? Um quarto, né? Um quarto ainda falta. Mas só que o problema fala o seguinte, que ainda faltam 200 metros. Então, eu sei que um quarto representa 200 metros. Então, se eu pegar mais uma parte, vai ser 200, mais outra parte vai ser 200, mais uma outra parte vai ser o quê? 200. Então, ele percorreu ao todo 800 metros. Tranquilo? Vamos para o próximo exercício. Esse próximo, ele fala assim, ó, a milha é uma unidade de comprimento usada nos Estados Unidos e equivale a cerca de 1.600 metros, né? Então, qual a distância em metros equivalente, no caso aí, a 7/8 de milha? E aí, galerinha, como é que resolve esse problema? Vou ler de novo, né? Então, veja bem, ele fala o seguinte, ó, a milha é uma unidade de comprimento usado nos Estados Unidos, equivale a cerca de 1.600 metros, equivale a cerca de 1.600 metros. Então, qual a distância em metros equivalente, no caso aí, a 7/8 de milha? Alguém tem uma ideia, no caso, de quanto é que é isso daí? Alguém tem uma ideia? 1.400, mais ou menos? 1.400? É. Talvez sim, talvez não, mas como que a gente chega nesse resultado? O importante é saber como é que a gente chega. 1.600 vezes 7, vezes 7, aí divide por 8 depois. 1.700 dividido por 7? Então, olha Não, só. 1.600 vezes 7, aí depois você divide por 8. É como se fosse isso daqui, ó. Se a gente for imaginar. Imagina aí uma pista completa, certo? Uma pista completa. Essa pista, ela vai, no caso aí, né?
de zero, no caso, metros, até, no caso, 1.600 metros. No caso aqui, eu posso chamar também de 0 milha, certo? De 0 milha. E aqui eu posso chamar de quê? De 1 milha. Vocês concordam comigo? Porque ele fala, ó, que 1 milha é igual a 1.600 metros, certo? Então, isso, essa é a atividade, é de que página? É do livro Caderno de Atividades, página 81. Caderno de Atividades, página 81, Letícia. Então, ele diz no problema o seguinte, ó, que no caso, ó, que 1 milha, certo? 1 milha é equivalente a 1.600 metros, certo? E aí ele quer saber, então, qual é a distância em metros equivalente, no caso, a 7/8 de milha. Então, é como se eu pegasse aqui, ó, e dividisse em 8 pedaços. Por exemplo, vou dividir em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, dividi em 7 pedaços aí, mas só que ficou ainda errado, né? Mas espera aí que eu vou consertar agora. E aí eu vou vir com a minha super mega borracha, vou apagar aqui, certo? E agora eu só vou diminuir. Então, 7 pedaços, no caso, em 7 não, em 8, né, turma? Ele dividiu aí, ó, em 8 pedaços. Então, eu dividi a pista em 8 pedaços, ó. Primeiro pedaço, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Né? Eu dividi a pista em 8 pedaços. Aqui eu sei que é 1.600 metros, aqui eu sei que é 1.600 metros, e aqui é a mesma coisa que 1 milha. Tranquilo? Então, olha só, o que significa esses números? 1, 2, 3, 4, significa que eu peguei, no caso, 1 milha e dividi, no caso, em 8 pedaços. Mas eu não sei, eu não sei, por exemplo, quanto é que vale, no caso aí, ó, 7/8, ou seja, né? Ele quer saber a distância, que eu vou colocar em vermelho, que começa aqui e vem, no caso, até 7. Ele quer saber essa distância, ele não quer saber a distância total. Ele quer saber apenas essa distância. Agora, para e pensa. Se a gente descobrir, por exemplo, quanto é que vale esse primeiro pedacinho aqui, ó, esse primeiro pedacinho, se eu descobrir esse primeiro pedacinho e sabendo que eu dividi em 8 partes iguais, eu descobri no pedaço, depois basta eu multiplicar, no caso, por 7. Então, vamos lá. Recapitulando, certo? Recapitulando o que eu acabei de fazer. Eu desenhei uma pista, certo? Eu desenhei uma pista. Essa pista, ela tem 1.600 metros ou então 1 milha, que 1.600 metros equivale a 1 milha. Daí tudo bem. E aí o enunciado diz, quanto equivale a 7/8 de milha? Então, beleza, o que eu fiz? Eu peguei, no caso, esses 1.600 metros e dividi em 8 pedaços. Dividi em 8 pedaços. Primeiro pedaço, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo e oitavo. Certo? O oitavo, até o 8º pedaço, eu sei que é 1.600 metros. Certo? Mas eu quero saber apenas 7 pedaços de quanto? De 8. 7 pedaços de 8 que eu quero saber. Mas vocês concordam comigo que se eu descobrir um pedaço, certo? Esse primeiro pedacinho aqui, ó, depois basta eu multiplicar por 7, que eu vou saber todos os pedaços? Então, veja bem, esse primeiro pedaço aqui, ó, eu posso representar como 1/8. Aqui, 2/8, aqui 3/8, aqui 4/8, aqui 5/8, aqui 6/8 e aqui 7/8 é o que ele quer saber. Mas se eu descobrir quanto é que vale 1/8, certo? Depois eu multiplico por 7 e descubro tudo. Então, eu quero descobrir só esse primeiro pedacinho que eu circulei bonitinho. Então, eu quero saber 1/8 de quanto? De 1.600 metros. Eu quero saber 1/8 de 1.600 metros. Em saber 1/8 de 1.600 metros, basta eu pegar 1.600 e dividir por quanto? Por 8. Então, eu vou pegar 1.600, certo? E dividir por 8, que isso daí vai ser igual, no caso, a 200 metros. Então, veja bem,
esse primeiro pedaço aqui, ó, tem 200. Então, esse outro também tem 200. Esse outro ali também vai ter 200. Esse outro ali também vai ter 200. O outro vai ter 200. Aqui 200 e 7 oitavos vai ter quanto? 200. Então, eu descobri no primeiro pedaço, todos os outros têm o quê? O mesmo comprimento. Depois eu só saio somando, ó, 200, mais 200, mais 200. Eu somo tudo. E quando eu somar tudo, certo, eu vou descobrir quanto é que é os 7 oitavos. Então, é 200 mais 200, 400, mais 200, 600, mais 200, 800, mais 200, 1.000, mais 200, 1.200, mais 200, 1.400, igual o Eric tinha falado. Então, se um oitavo é 200 metros, 7 oitavos vai ser o quê? 1.400 metros. Vocês conseguiram entender, galerinha, esse exercício aí? Sim. Deu para entender por esse raciocínio lógico aí? Sim. Conseguiram compreender? Perfeito, então. Então, vamos passar agora para uma questão aí que é bem usual aí, ó, questão 19. A questão 19, ele diz o seguinte: o tanque de um carro, né? Esse exercício já está na página 82, certo? Ele fala: o tanque de um carro tem capacidade para 56 litros de gasolina. Então, temos o tanque de um carro, ele tem capacidade para 56 litros de gasolina. O ponteiro de gasolina está na posição indicada na figura. Quantos litros de gasolina há no tanque do carro? Então, veja bem, nós sabemos aqui, ó, que aqui, né? Se tiver aqui, o carro está sem gasolina. Então, quando ele está completo, ele vai ter o quê? 56 litros de gasolina. Aqui ele vai ter 56 litros de gasolina. Quanto ele está, o ponteiro está aqui, mas o ponteiro está onde? Em 3/4. Então, eu quero saber quanto é que é 3/4 de 56 litros. Porque aqui, ó, se ele tivesse cheio, seria o quê? O quê? Um inteiro. O tanque está preenchido totalmente, o tanque está completo. Então, significa o quê? 56 litros. Um inteiro. O tanque está inteiro. Mas ele quer saber quanto que tem de gasolina se o tanque tiver apenas 3/4. Então, a pergunta seria, né? Refazendo aqui, ó, quanto é 3/4 de 56 litros. Então, a pergunta é essa. Lendo de novo o enunciado. O tanque de um carro tem capacidade para 56 litros de gasolina. O ponteiro de gasolina está na posição indicada na figura. Quantos litros de gasolina há no tanque desse carro? Então, quanto que 42. né? Então, como é que eu faço essa conta aqui? Eu vou multiplicar 56 vezes 3, ó, eu multiplico pelo de cima, né, que vai dar 56 vezes 3, vai dar 168. 168. 168, eu vou dividir agora pelo de baixo. 168 dividido por 4. 168 dividido por 4 é igual a 42 litros de gasolina. Certo? Então, repetindo o que a gente acabou de fazer. Quanto é 3/4 de 56 litros? Que ele quer saber quanto de gasolina tem ali naquele ponteiro. Então, o que eu fiz? Eu multipliquei 3 vezes 56, né? 56 vezes 3 e 3 vezes 56 é a mesma coisa. Encontrei 168. O resultado eu dividi por quanto? Dividi por 4, que deu 42 litros de gasolina. Ok? Posso passar para o próximo exercício? Olha só, esse próximo exercício, ele é um exercício de comparação de fração, certo? É um exercício de comparação de fração. Eu gosto muito de fazer esses exercícios de comparação de fração, certo? Utilizando, no caso aí, como se a gente estivesse fazendo representação por dinheiro. Por exemplo, eu ficaria com mais dinheiro em qual situação?
Eu estando em um grupo de 9 pessoas, né? E eu tenho, no caso aí, ó, R$ 9, né? Num grupo de 13 pessoas, imagina que ó, eu tenho R$ 9 e vou dividir para 13 pessoas. Ou eu tendo R$ 7 e dividindo para 13 pessoas. Qual que seria o maior? 9 9. trezeavos ou então 7 trezeavos? 9 Qual que 13 avos. 9 trezeavos, no caso, seria maior. Porque, veja bem, se eu fazer aqui na calculadora, né, que a gente vai entrar nesse aspecto aí, no caso, no próximo bimestre, né, se eu pegar aqui minha calculadora, por exemplo, aqui, ó, minha calculadora, certo? Para a gente ver quem é o maior. Se eu pegar 9 e dividir, no caso, para 13, certo? Vai dar, no caso, 0,70, arredondando aí, ó. 0,70, certo? Agora eu vou limpar. Agora, se eu pegar aqui, ó, 7 e dividir para 13, certo? Veja bem, eu vou ficar com quanto? 0,53. Então, veja bem, qual seria, no caso, a melhor, né? Resumindo, para vocês nunca errarem. Se os meus denominadores forem iguais, a maior fração vai ser a que tem um numerador maior. Então, veja bem, os dois denominadores não são iguais? São. Perfeito, bonito, tranquilo. Agora, como é que eu faço para saber o que seria a maior? A maior é sempre aquela que tem o maior numerador quantos denominadores forem iguais. Então, aqui tem o maior, no caso aí, ó, numerador, certo? É o 9. 9 é maior do que 7. Então, eu vou dizer o seguinte, ó, a boca fica aberta sempre para quem? Para o lado maior. Então, 9 trezeavos é maior que 7 trezeavos. Tranquilo? Indo para a próxima aqui, ó. Qual que seria a maior? 7 décimos ou 9 décimos? Quem seria 9 maior? décimos. 9 décimos é maior. Então a boca sempre fica aberta, certo? Que é a boquinha do comparador sempre fica aberta para o maior. E agora, o que é maior? 5 oitavos ou 1? Porque um tá inteiro. 1 está inteiro, exatamente. Então a boca que vai ficar aberta para quem? Sempre para o número que é o maior. Tranquilo? Agora olha só. 5 oitavos ou então 3 oitavos. Quem que é maior? 5. 5. Hã? Os 5 oitavos. 5 oitavos ele é. Professor, Hã? deixa eu fazer uma perguntinha aqui, rapidinho. Fazer. Pessoal, se o, tipo, de um lado é 5 oitavos e do outro é 8 quintos. 8 quintos. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte: lembra do conteúdo de múltiplos e divisores? Sim, Múltiplos divisores? sim. Qual número que eu vou multiplicar, certo, por 8 e por 5 para que eles fiquem iguais? O que eu vou fazer aqui, ó? Observa bem. Eu vou multiplicar, certo? Eu quero comparar, aí eu vou colocar o traçozinho aqui para ver quem é maior. Eu vou transformar essa fração em uma fração equivalente. Eu vou transformar essas duas frações, certo? No caso aí, em duas frações que têm o mesmo denominador. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa fração. Sabe como que eu vou transformar ela? Eu vou olhar para o denominador do outro, certo? Eu vou pegar Sim. esses 5 e vou multiplicar por esses 5 aqui, ó. Então, eu vou multiplicar aqui por 5, certo? E 5x5, embaixo, 25. 5 também, certo? Então, 5 multiplicado por 5 dá quanto? 25. 8 multiplicado por 5 dá quanto? 8 multiplicado por 5, 40. 40. Então, vocês concordam comigo que 5 oitavos é equivalente a 25 40avos? Vocês concordam? Vocês concordam que 5 oitavos é igual? Eu posso dizer É. que essas frações são equivalentes? Agora, o que eu vou fazer aqui no outro aqui, ó, para ver quem é o maior? Então, eu peguei o 5 do denominador da outra fração e multipliquei em cima e embaixo, certo? Agora, eu vou pegar o 8 da primeira e multiplicar aqui por 8 e vou multiplicar ali por 8. 8 vezes 8 dá quanto? 64. 8x8, 64. 5
5, aqui é vezes, né? 5 vezes 8 dá quanto? 40. 40. Quem é maior agora? 64. 64. A boca é maior. Então, o que que eu faço? Eu transformo em uma fração equivalente, certo? Eu transformo numa fração equivalente, sempre tentando deixar os denominadores iguais. Quando eu deixo os denominadores iguais, eu consigo ver, no caso, que 64 sobre 40 é maior do que 25 sobre 40. Desse jeito aí, quando os denominadores são iguais. E a gente vai fazer esse próximo exercício, que é justamente essa ideia que nós vamos aplicar. Beleza? Então vamos Aham. lá. Ó. Questão 27. Questão 27. Em uma prova de conhecimentos gerais, Bruno acertou 7/8 do total de questões, enquanto Fernando acertou 4/5 das questões. Quem acertou mais? Então, veja Bruno. bem, o que ele está perguntando é justamente isso. Ó. Vamos ver. Ó. Bruno. O Bruno, eu vou escrever aqui, ó. O Bruno, ele acertou 7/8 da questão, certo? Já o outro aqui, que é quem? O Fernando, certo? O Fernando acertou quanto? 4 de 4/5. 5. Quem é maior agora? Então eu vou escrever assim, ó. Certo? Quem é maior? Eu quero saber se 7/8 é maior, no caso aqui, que 4/5. O que tiver a maior fração, no caso aí, vai fazer o quê? Vai ser o vencedor. Então, o que que eu faço? Olha, eu olho para esse carinha aqui, ó, certo? E vou multiplicar ele por esse e por esse. Então, olha só, eu pego o primeiro carinha e vou multiplicar. 5 vezes 7 dá 35. 5 vezes 8 dá 40. Coloco o tracinho. Agora eu vou trocar, ó. Vou até mudar de coloração, pegar o roxo. Agora eu pego o outro carinha, que é o 8, e multiplico. No caso aí, ó. 8 vezes 4 dá igual a 32. Agora eu multiplico 8 vezes 5, que dá 40. Então, olha só, 7/8 é a mesma coisa que 35 sobre 40. 4/5 é a mesma coisa que 32 sobre 40. São frações o quê? Equivalente. Lembra da aula de frações equivalentes? Agora eu consigo ver quem é que acertou mais. Quem acertou mais agora? O Bruno ou o O Fernando? Bruno, O Bruno, né? Bruno. 35 é maior do que 32. Então, olha só, o Bruno acertou mais. Tranquilo? Galera, muito Tranquilo. importante esse exercício aí, viu? Muito, muito, muito importante mesmo. Tranquilo? Tranquileba, professor. Tranquileba, que nem o Rick, do Rick Mori, É tranquileba. claro. Vamos lá. Laba, laba, Questão dub, dub. 28. Questão 28. Em uma excursão, é, foram, última questão, né? E aí na segunda não, que dia que a gente tem aula dupla? Na segunda, né? Mas começa as provas, né? Então a gente vai fazer o quiz matemático em outra aula, porque já está bem em Acabando. cima. A Marielle falou não. Marielle, o que que você não entendeu? Não, Vou- professor, ela disse não porque tá acabando a aula. Ah, tá bom, tá bom. Então vamos lá. Em uma excursão foram. Já está quase acabando, né? Faltam 5 minutos, vamos lá. Em uma excursão foram formados 2 grupos A e B com o mesmo número. Ou vocês querem fazer a revanche? Ou vocês querem fazer a revanche agora? O que que vocês preferem? Vamos resolver mais um então, né? Bora resolver mais um, que até arrumar os 2 times já passou o tempo. Em uma excursão foram formados 2 grupos, A e B, com o mesmo número de pessoas. No grupo A, o total de mulheres correspondia a 5/5 do grupo. Então, tem 2 grupos. O grupo A, 5/6 do grupo era formado por mulheres. E no grupo B, 8/9 do grupo era formado, no caso, por mulheres. Em qual dos grupos havia uma quantidade maior de mulheres? Então, olha só, o grupo A aí de amor, certo? Ele tem, no caso, 5/6 de mulheres. O grupo B, ele tem, no caso aí, 8/9 de mulheres. Ele quer saber o seguinte, quem é maior? 5/6 ou então 8/9? O que que eu vou fazer?
Lembrando lá do truquezinho, ó. Eu circulo primeiro esse e vou pegar o 9 e multiplicar o 5 e o 6. Então, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 6, igual a 54. Beleza? Peguei o 9 e multipliquei o 5, peguei o 9 e multipliquei o 6. Vou colocar o traçozinho. Agora eu vou circular o 6 lá, ó. Vou pegar o 6 e multiplicar o 8, certo? Então, 6 vezes 8 é igual a 48. Então, aqui é igual a 48. 6 vezes 9, agora eu vou pegar o 6 vezes o 9, que isso daí vai dar igual a 54. Olha só, tem o mesmo, no caso, denominador. Se tem o mesmo denominador, não importa os denominadores. Quem é maior, 45 ou 48? 48 é maior, né, turma? Então, 48 é maior. Então, eu vou dizer, no caso, que o grupo B, certo? Que o grupo B, certo? Tem um número maior de mulheres. Tranquilo? Tranquilo, sexto ano? Galerinha, a nossa aula, ela se encerra por aqui, beleza? Vou fazer a chamada.